Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos, dando prosseguimento à exposição contínua desse texto. Nós vamos encerrar o penúltimo capítulo hoje, se Deus assim permitir, capítulo 15, ouvindo a exposição dos versos 22, até o verso 33, 22 até o final do capítulo 15. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra esta noite seja tão vívida e clara diante dos nossos olhos, penetre, Senhor Deus, ao mais profundo do nosso coração, como Tu fizeste pela manhã. Que o Senhor me use mais uma vez para ser um canal Teu, somente isto, Senhor. Um arauto do Senhor, enviado por Ti e governado pelo Teu Espírito. E que em tudo isso haja glória para o Teu nome, instrução para o Teu povo. E que nós possamos sair daqui ainda mais sábios, como só o Teu povo é sábio. Ó Deus, abençoa esta pregação para todos nós, em Cristo nosso Senhor. Amém. Com quem você tem prazer de estar? Quais são as pessoas que você, quando está longe, sente falta? Que você se esforça para estar junto? Nós gostamos de muitas pessoas, nós temos uma relação boa e devemos ter com pessoas de diversas localidades, em contextos distintos, mas sempre existem aqueles nossos preferidos, os que nós desejamos estar nos nossos momentos mais prazerosos, dividir as nossas vitórias, assim também como as nossas angústias. São as pessoas que estão verdadeiramente próximas, as que são as pessoas mais amadas da nossa vida. As pessoas geralmente vão pensar na família, vão pensar nos amigos, e é claro que estas fazem parte das pessoas que nós amamos. Mas é impossível que para um crente fiel, dentre estas pessoas que nós amamos, não estejam os irmãos da igreja. É estranho alguém declarar a fé e dentre os seus amigos mais íntimos não estarem os irmãos da igreja. Dentre as pessoas que mais você deseja estar próximo, não esteja o povo que vai morar contigo no céu. E é exatamente por isso que é tão estranho. Porque se eu digo que alguém vai habitar ao meu lado a eternidade inteira, e eu não tenho prazer em ter essa pessoa ao meu lado, existe alguma coisa errada. Se todos os meus amigos estão fora, se todo o meu prazer está em pessoas que não comungam da minha fé,
tem alguma coisa errada comigo, porque eu vou ter que conviver com estas pessoas a eternidade, mas eu não tenho um prazer de desfrutar um pouco de tempo durante essa vida. O apóstolo Paulo, ele ama a igreja de uma forma tal que tudo que ele faz tem relação com a igreja. Toda a vida de Paulo, ela tem como centro o povo de Deus. Nesse texto ele diz: eu vou para Jerusalém. Aí ele explica: porque os irmãos de lá estão passando por dificuldades, eu vou levar uma oferta. Eu venho da Grécia, das regiões da Acaia e da Macedônia, porque lá eu preguei por 15 anos o Evangelho. Eu desejo ir a Roma, não para conhecer o Coliseu, onde os cristãos eram massacrados, não para conhecer a sede do império, mas para ter um pouco de tempo, gozar um pouco de tempo com a igreja. Depois eu quero ir para a Espanha. O que é que eu vou fazer na Espanha? Eu vou pregar o Evangelho num lugar que ainda não se pregou o Evangelho. Você percebe toda a relação de Paulo, de onde ele vem, para onde ele vai, com quem ele deseja ficar. Sempre a igreja é o centro. Ele sempre está envolvido com algo da igreja. E eu sei que o exagero da nossa parte em tempos contemporâneos é de todos os dias estar na igreja de maneira ativa. Não é isso que Paulo está dizendo. Nem todos precisam ter uma vida diariamente ativa na igreja. Paulo é um ministro da palavra. Paulo é um apóstolo. Então o princípio que fica não é que todo dia nós devemos organizar um evento na igreja para que nós possamos nos ver. Não é isso. Mas que mesmo vivendo, cada um na sua casa, com sua vida própria, com seus afazeres, com seus trabalhos, com as dificuldades durante a semana, nós possamos nutrir o desejo de no próximo domingo nos vermos, de esperar e ter prazer que na próxima quinta-feira nós vamos ter reunião de oração para a gente poder se ver, orar uns pelos outros, aprender um pouco da palavra, conversar um pouco. Quando nós temos aquelas nossas reuniões familiares, reuniões de estudo da família, os irmãos têm um prazer de dizer: eu vou me programar, eu quero estar lá, eu quero estar com o povo de Deus. Era essa a vontade de Paulo. Eu quero estar com o povo de Deus. Ele deixa isso muito claro, verso 23. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões e já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Não é um desejo simplesmente, mas eu tenho um grande desejo de ter convosco. Verso 24. Quando partir da Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia. Eu não quero estar com os irmãos, eu quero me satisfazer da companhia dos irmãos. Eu tenho satisfação de estar com os crentes. Acenda um alerta se você não tem essa mesma satisfação. Acenda um sinal de alerta se ao chegar o domingo você não se acorda com alegria. Porque não é possível que você ame alguém, passe uma semana sem vê-lo, e chega o dia de você se encontrar com ele e você ter preguiça de sair da cama. Os namorados, eles fazem todos os esforços possíveis para estar uns com os outros, até porque dentro do namoro cristão você tem muitas limitações. Provavelmente o pai da moça vai deixar você vê-la uma vez por semana. Imagina o que é que essa moça, essa namorada diria se ao chegar no dia do encontro, depois de uma semana inteira longe, ele, ao invés de ir para a casa da moça, ele vai dormir. Ao invés de se esforçar para ir para a casa da moça, ele diz: não, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Ele não faz o menor esforço. Essa moça, com o passar do tempo, ela vai começar a perceber
que não há um desejo verdadeiro por estar junto, não há um desejo genuíno, não há amor verdadeiro sendo construído no coração daquele rapaz, e ela vai se afastar. Quantas vezes, irmãos, nós, sabendo que era possível vir à casa de Deus, não viemos? Nós declaramos um impedimento que não é impedimento. Nós dizemos que temos um motivo, mas a gente sabe que se fosse talvez na segunda-feira para ir trabalhar, esse mesmo motivo não seria motivo para faltar um emprego. Porque no fundo, em muitas ocasiões, nós damos mais valor ao emprego, nós temos mais temor pelo patrão do que por Deus. O contrário deveria ser verdadeiro. Faço um esforço enorme no domingo. Eu tiro força de onde eu não tenho para estar com o Senhor, para estar com os filhos de Deus. E talvez esse esforço tão grande me impeça de trabalhar na segunda-feira. Não o contrário. Paulo disse, tantas vezes eu quis estar com os irmãos, mas eu fui impedido. Veja no verso 22. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. O que é que impedia Paulo? Ora, se ele começa a frase dizendo por isso, é porque ele acabou de explicar qual é o motivo do impedimento. Concorda? Então, se você voltar comigo para o verso 20, você vai entender qual era o motivo do impedimento. Paulo diz assim, e desta maneira que me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Ele explica o motivo do impedimento e cita um texto do profeta Isaías, no capítulo 52, verso 15. Foi por isso que eu não pude ir. O desejo é muito forte de estar com os irmãos, mas eu fui impedido por algo que realmente não me permitia ir. O trabalho que Deus me designou, o ministério que me foi concedido. Paulo havia explicado qual era a natureza do ministério dele como apóstolo. Ele era apóstolo aos gentios. Então ele não anunciava necessariamente a palavra de Deus aos judeus, mas aos de fora. E Deus o levou até a região da Grécia, e lá ele passou 15 anos pregando. Toda a região ali onde está a igreja de Filipos, Corinto, Tessalônica, ele passou um tempo muito longo pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho à igreja desses lugares, anunciando e fazendo com que aquelas pessoas se organizassem como igreja, mas sempre com o desejo de ir a Roma. Os irmãos percebem que, ainda que nós tenhamos muitos desejos de fazer algo no reino de Deus, nem sempre nos é possível. Existem alguns impedimentos da providência. E estes impedimentos precisam ser levados em consideração, porque existem questões mais prioritárias do que outras. Existem momentos em que, ainda que eu deseje estar num lugar, eu não posso, porque eu fui impedido por Deus. Nestes muitos impedimentos, além do fato de estar pregando, Paulo foi perseguido, foi açoitado, foi acusado, foi preso, passou por inúmeras provações. Mas ele diz, o meu desejo é estar com o povo de Deus. Eu sofro por esse povo, eu sofro com este povo, mas o meu desejo é estar no meio deles. Agora eu não posso ir. Por um certo tempo eu fui impedido, porque eu precisava pregar, fazendo o que Deus mandou eu fazer. Os que desejam o ministério, irmãos, seja diaconia, o presbiterato, mas especialmente o ministério da palavra e dos sacramentos, ou seja, os que desejam ser pastores da igreja, eles precisam entender certos impedimentos da providência, os quais não o necessariamente desabilitam para o ministério, mas talvez retardem o tempo. Eles querem, mas ainda não podem.
Além disso, dentro do ministério, já desempenhando o trabalho na igreja, é possível que você deseje ir para determinado lugar, mas não possa. Que você deseje colocar em prática um projeto antigo que você tem para a igreja, mas existem questões anteriores. Veja, não faria sentido nenhum a nossa igreja começar a sequência de conferências que nós sempre fazemos no final do ano, falando, por exemplo, de escatologia, a doutrina a respeito dos últimos dias. Por quê? Porque quando você planta uma igreja, especialmente uma igreja que tem a linha que nós temos, uma linha puritana, reformada, não é tradição da nossa cidade ter igrejas assim. Então, como nós começamos? Nós começamos falando sobre culto e dia do Senhor. Qual é a natureza do culto? O que nós fazemos no culto? O que é cultuar? Quais são os elementos de culto? Quem pode cultuar? Quem dirige o culto? E ao mesmo tempo falando do dia do culto, do dia de descanso, do dia que nós devemos guardar para o Senhor. Ou seja, você vai construindo a instrução da igreja a partir do fundamento. É o Evangelho e o momento em que o Evangelho é pregado e como o Evangelho é vivido. Não faz sentido você dar um salto lá adiante. Mas não tenha dúvidas, desde o começo, desde que eu plantei essa igreja, muitas vezes nos corredores, alguém me pediu, pastor, prega sobre o Apocalipse, fala sobre os últimos dias. Eu tenho desejo de aprender. E eu sempre dizia, irmãos, tenham paciência. Eu também tenho muita vontade, mas não é o tempo. Nós estamos impedidos ainda de falar desse assunto. Paulo desejava ir para Roma, mas estava impedido, porque tinha um trabalho anterior, ganhar a Grécia para Cristo. Mas tendo ganho, ele diz, veja, verso 23, mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, ou seja, ele já foi para todos os lugares que Deus mandou. Cumprido o meu trabalho e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Veja, ele não iria pregar em Roma, porque o verso 20 já explica o motivo. Ele disse, o meu chamado, o meu ministério, não é para pregar onde já tem igreja. Não foi para isso que Deus me levantou. Eu não vou colocar um fundamento sobre outro. Já a igreja, então, para lá eu não vou. O meu desejo é só estar com os irmãos. Quando eu passar para a Espanha, eu paro aí em Roma para ver vocês. Mas eu não vou pregar, eu não vou necessariamente parar para instruir os irmãos de Roma. Pois espero, parte B do verso 24, que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Se você tiver um pouquinho de conhecimento de geografia, você vai entender que não faz o menor sentido o itinerário do apóstolo Paulo. Veja, ele escreve a carta aos Romanos de Corinto, ou seja, ainda na região da Grécia. A Grécia está em cima e para você ir para Roma, você está aqui mais à esquerda de quem está olhando o mapa. Aí ele diz o seguinte, eu vou sair daqui e vou para Jerusalém, que é o oposto do mapa, eu vou para Jerusalém, para de lá voltar e passar por Roma, para depois ir à Espanha. Não faz o menor sentido o itinerário do apóstolo Paulo. São quase 5.000 quilômetros que ele vai rodar. Ora, ele não andou 5.000 quilômetros num jatinho executivo, mas ele fez isso, muitas vezes, no lombo de um cavalo, de um jumento, ou em barcos com condições precárias de uso, porque ele ama a igreja. Agora, ele diz, eu quero ir para a Espanha. Em momento nenhum, nem no livro de Atos dos Apóstolos, nem nas cartas, você percebe Paulo conseguindo chegar à Espanha. Mas ele desejava pregar na Espanha. Só que, mais uma vez, por força da circunstância, ele não vai poder ir para a Espanha logo como ele queria. Ele precisa ir para Jerusalém, veja o verso 25. Mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar
aos santos. Ele não está indo de viagem para passar férias. Ele, mais uma vez, tem uma missão. Eu vou ministrar aos santos. Por quê? Verso 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Veja só. Essa coleta, ela se fez na Acaia, ou seja, na região de Corinto, e na Macedônia, região de Filipos. Eles ficaram sabendo, a igreja gentílica ficou sabendo que os crentes de Jerusalém estavam passando por dificuldade. Nós vamos daqui a pouco avaliar essa dificuldade da igreja de Jerusalém. Mas eles generosamente abriram seus cofres para ajudar. Se você abrir comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Segunda aos Coríntios 8. Parece que foi algo muito simples, né? Esse envio da coleta, mas não foi tão simples assim. A igreja de Corinto é a igreja que se refere lá da região da Acaia. Também, irmãos, verso 1. Vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Veja, foi exatamente a outra região que ele cita lá na carta aos Romanos. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Os irmãos da Macedônia, sabendo que a igreja de Jerusalém estava passando por dificuldade, eles tiraram de onde não tinha. Não é que a igreja da Macedônia nadava em dinheiro, não. Eles eram profundamente pobres, diz o apóstolo Paulo. E ele está usando isso como argumento para tocar no coração da igreja da Acaia, da igreja de Corinto. Porque os irmãos tinham uma igreja próspera, mas não tinham tanta generosidade assim. O que me chamou a atenção, irmãos, porque lendo o texto de Romanos, eu me lembrei do texto da segunda carta aos Coríntios. Como Paulo insiste aqui com os irmãos da Acaia. Mas lá ele não cita a insistência. Lá ele não diz que os irmãos não eram tão generosos assim. Sabe por quê? Porque tratado o problema, os irmãos se arrependendo dos seus pecados, logo no capítulo 9 ele passa a dizer que os irmãos estão prontos agora a servir a Deus, eles estão tendo um coração transformado. Ele não vai falar mal da igreja de Corinto para a igreja de Roma, porque não se faz isso. Porque os pastores não podem abrir a boca para falar mal da igreja. Os problemas da igreja são tratados na igreja. E tendo sido tratados, acabou. Os irmãos não vão ser vítimas de mau testemunho. Ele coloca os da Macedônia junto com os da Acaia como se ambos tivessem sido tão generosos uns quanto os outros. Mas isso não é verdade. Isso não é toda a verdade. Eles foram generosos depois, mas Paulo evita utilizar essa informação para a igreja de Roma por um motivo óbvio. Para que eles precisam saber disso? Para que eu preciso falar mal de alguém? Se eu estou tratando uma coisa contigo, para que para falar contigo eu tenho que falar mal do outro? Não faz sentido. Foi resolvido o problema lá de Corinto, agora vamos tratar aqui de vocês. A igreja da Macedônia foi um exemplo para a igreja de Corinto, porque na sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Porque a igreja, irmãos, ela não precisa ser necessariamente rica para poder suportar a dificuldade dos seus irmãos. A igreja precisa ser generosa. Porque existem muitas congregações riquíssimas que não ajudam ninguém. E existem muitas congregações que têm poucos recursos, mas mesmo assim ajudam. A nossa oração não é simplesmente, Senhor, me dá condições, porque quando eu tiver muitas condições, quando tiver sobrando, eu vou dar.
Quando eu já não tiver mais nada para gastar, então eu vou dar. Sabe o que é que vai acontecer? Se Deus te der, tu vai continuar colocando empecilho para ajudar o pobre e o necessitado. Mas se você orar assim, Senhor, dá-me em primeiro lugar um coração generoso. Porque conforme o teu evangelho, o Senhor tinha tudo e se fez nada. Para que eu que não tinha nada pudesse ter tudo em Cristo. O Senhor me abençoou, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 1, no verso 3, com toda sorte de riquezas espirituais. Para que eu tenho isso, se não for para ser generoso? Não só generoso de bolso, não só abrir o bolso, mas ser generoso de tempo, por exemplo. Ter tempo para os irmãos, servir os irmãos. Eu fico impressionado, às vezes, isso acontece mais com certa frequência na escola. Os pais estão por aqui, eles pedem para conversar comigo e muitas vezes eles chegam no gabinete e dizem assim: eu nunca pude conversar com o meu pastor. Às vezes que eu procurei, eu tive que esperar meses. Eu evito de fazer qualquer comentário, mas é evidente que isso é estranho. Como é que não há essa proximidade? Como é que não há essa proximidade? Não há esse serviço? A igreja precisa ter generosidade. Não somente isso diz respeito a recursos financeiros, mas a tempo, a atenção, para ter uma conversa, para expor e ser ouvido. Paulo continua, verso 3, segunda carta aos Coríntios 8. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunhão, a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Eles não se satisfizeram em dar, não. Eles pediram com muitos rogos. Muito provavelmente os pastores disseram: meus irmãos, vocês são pobres. Vamos ver se é uma outra igreja mais rica. Mas dentro do possível, aquela igreja deu e pediu, implorou para poder contribuir. Não existe ninguém tão pobre que não possa dar. Não existe. O que nós precisamos não é ter muito dinheiro para começar a contribuir, é ter muita generosidade para abrir a mão e, como Cristo nos deu a salvação, graciosamente, ajudarmos a igreja. Agora volta comigo lá para Romanos, verso 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, agora vocês entendem o contexto, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Por que Jerusalém se tornou uma igreja tão pobre? Isso deve ser intrigante, porque a igreja da Macedônia, que nós vimos aqui na segunda carta aos Coríntios, era pobre, mas não é só pobre, não, era profundamente pobre. Mas a igreja de Jerusalém se tornou tão pobre que foi socorrida por uma igreja profundamente pobre. E veja, Jerusalém não era uma cidade miserável, era uma cidade rica. É verdade que houve um período de seca, um período de fome, aliás, que foi profetizado pelo profeta Ágabo e que pode ter trazido grande pobreza ao povo de Jerusalém, é verdade. É verdade também que havia uma grande perseguição, porque os piores perseguidores da igreja sempre foram judeus. Então, você ser cristão dentro de Jerusalém não era uma vida muito fácil. Então, as portas se fechavam para você. Isso é fato. Mas eu temo que a própria igreja, de certa maneira, tenha produzido uma riqueza tal que ela não conseguiu sair mais dessa situação. Por aquilo que aparentemente era generosidade, mas que se provou que, além de generosidade, foi imprudência. Abra comigo, por favor, livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
a partir do verso 44. Voltando um pouquinho, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Lendo esse texto, o contexto inteiro, que é uma resposta à pregação, né, de Pedro e aquilo que aconteceu em Pentecostes, você tende a olhar e só ver acertos. Veja, os irmãos estavam na comunhão dos santos, eles perseveravam na doutrina, eles oravam, eles tinham tudo em comum, ou seja, viviam em comunidade. E o texto diz ainda: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Ou seja, segundo a necessidade. Os irmãos tinham as suas propriedades e começaram a fazer o seguinte: tem 3 terrenos ali. Aí os irmãos estão passando necessidade. Vende os 3 terrenos, pega o dinheiro e compra de cesta básica. Ninguém vai passar mais fome aqui. E eles fizeram isso com tanta propriedade que aí, quando você chega no capítulo 4, verso 32, o texto continua dizendo assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que tinha. Amém. Que disposição maravilhosa, irmãos. Que espírito generoso tinha a igreja de Jerusalém. Só que passados alguns anos, eles estavam mendigando. Eu procurei em alguns comentaristas ver se alguém chamava atenção para isso. E eu achei apenas um, John Stott. Ele chama atenção para o perigo que nós estamos aqui diante. Ele cita, inclusive, Dodd, outro comentarista que já fez também, anteriormente, essa mesma asseveração a respeito do que eles estavam fazendo. Porque, veja, precisa ser tomado isso como algo bom. O espírito é muito bom. O espírito da generosidade, olhar para o irmão que está passando necessidade e ter do que você tem, ir lá e ajudá-lo. Mas há também aqui uma grande imprudência sendo feita. Porque é o seguinte, eles estavam dando não do que sobrava, não é do ganho, não é da receita, eles estavam dando do capital. Ora, se você passa a tomar do seu capital, que é aquilo que faz você gerar riqueza, para dar riqueza, você distribuir, uma hora o teu capital acaba. Concorda? E se você deseja tanto ser eficaz no seu espírito de generosidade, você nunca, jamais pode dar do seu capital. Porque não é sábio fazer isso. Não é justo agir assim. Dado que quando você retira daquilo que é a fonte pela qual a riqueza é produzida, uma hora a fonte vai secar. E sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo passar necessidade. Todo mundo vai passar necessidade. Os irmãos precisam ser lembrados pelo espírito generoso que a igreja de Jerusalém tinha. Graças a Deus por isso. Mas não devem ser imitados neste procedimento. Isso quer dizer que, se vocês têm uma fonte de renda, veja, a fonte precisa ser preservada. Você tem uma empresa, por exemplo. A empresa precisa de um negócio chamado capital de giro, que é o que faz girar a máquina da empresa. Você precisa ter dinheiro para pagar os funcionários, pagar os fornecedores, pagar os impostos.
E esse dinheiro, ele tem que estar lá, não é só da venda, mas é o que vai sendo guardado para girar. E existe outro capital que se chama capital livre. É desse capital livre que você faz investimento, é desse capital livre que você faz alguma boa ação, que você tira a sua parte. Então, se você tem empresa, nunca faça caridade, faça alguma doação do capital de giro. Porque se você fizer isso, você vai matar a fonte que pode produzir riqueza para muitas outras pessoas. Então você ajuda agora e no outro dia está você e a outra pessoa precisando. Mas você não tem empresa, você tem um emprego. Então você tem que fazer as suas contas e ver qual é o teu excedente, porque precisa haver algum. E do teu excedente você vai percebendo que ali você dá para ajudar alguém. Existe uma parte da tua renda que ela fica comprometida necessariamente por uma ordem divina, que é os 10% do dízimo, mas fora isso, nesses dízimos você já tem ajudado o pobre e o necessitado por meio da diaconia. Mas se você deseja fazer mais, é sempre do excedente. Porque senão, daqui a pouco nem você consegue se manter. E aí todos vão para a pobreza. Essa lógica aqui, apesar do espírito de generosidade, é a lógica que destrói qualquer economia, que destrói um país como está acontecendo com o nosso país agora. Todas as vezes que o governo é criticado, ele diz, mas nós temos muita reserva. Então você vai torrar a reserva, daqui a pouco não tem mais reserva nenhuma e não tem mais dinheiro para ninguém. Não é assim que se faz caridade, não é assim que ajuda-se o necessitado. Preserve o teu capital, preserve a tua fonte de renda, faça com que a economia cresça, que você gere riqueza para ajudar o necessitado. O mesmo apóstolo Paulo ensina lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, aquele que roubava, não roube mais. Antes, ele diz, o que roubava, pare de roubar. Antes, trabalhe. Veja, não é só parar de roubar. O crente que era ladrão, ele agora para de roubar e trabalha. Aí ele diz, fazendo o quê? Fazendo o que é bom. Não é trabalhar fazendo o que é ruim, mas fazendo o que é bom. Com as próprias mãos. Ou seja, não é com a mão do outro, é com as minhas próprias mãos. Eu que vou trabalhar, fazendo o que é bom. Qual é a finalidade? Para ajudar o necessitado. Ou seja, produza a riqueza, preserve o capital, faça o que é bom e seja generoso. O ladrão não é generoso. Por quê? Porque não trabalha fazendo o que é bom. Ele até trabalha, mas fazendo o que é mal. O ocioso, o preguiçoso, o vagabundo não pode ajudar o necessitado. Por quê? Porque não trabalha. Não faz o que é bom. E o que tem não é com a sua própria mão, é com as mãos dos outros. Essa ideia que nós temos no Brasil, né, de termos as bolsas de auxílio, precisam existir de maneira emergencial. Eu escutei essa semana um senhor, ele explicando, não, eu não trabalho mais. Ele disse, eu só trabalho fazendo bico. E o rapaz ficou perguntando, por quê? Ele fez, por quê? Eu não trabalho, eu estou recebendo 1.200. Se eu for trabalhar, até o mês passado, ele receberia 1.400. Bruto, quando tirassem as despesas, ele voltava para os 1.200. Mas para que eu vou trabalhar? Qual é a vantagem de trabalhar? Eu não trabalho, recebo 1.200, de vez em quando eu faço um bico, então eu faço mais 300, 400, 500 reais. Eu ganho mais sem trabalhar do que trabalhando. É a lógica que nós instalamos no Brasil. A cultura do não trabalhar e ganhar mais. Pois bem, irmãos, uma hora a fonte seca e todo mundo vai para a pobreza. Voltando lá para Romanos capítulo 15, perdão. Era por isso que a igreja de Jerusalém estava tão pobre.
No verso 27, ele continua: isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Eu fico impressionado com a capacidade que Paulo tinha de ir enxertando informação ali, instruindo a igreja, mas de uma maneira muito tranquila. Muito tranquila. Os irmãos lembram de um contexto um pouco maior que ele vem tratando dos capítulos 14 e 15. Os irmãos lembram que a igreja era uma igreja dividida entre dois grupos: os judeus que se converteram ao cristianismo e os gentios que se converteram ao cristianismo. E ambos estavam na mesma igreja. Mas isso começou a dar algum tipo de discussão. E nestas discussões, Paulo instruiu a respeito da doutrina que une os dois grupos, tanto judeus quanto gentios precisavam da graça de Deus, mas não somente isso, ele passa a tratar de discussões menores, porque os judeus tinham a sua dieta própria, o seu calendário próprio, e os gentios não tinham. Porém, os gentios tinham aversão à bebida, e ele instrui os fracos e os fortes a conviverem bem na igreja. Ou seja, o que ele está dizendo aqui está dentro desse contexto. Aí Paulo vem falando lá da igreja da Acaia, da Macedônia, de como eles foram generosos. Não entra nos detalhes de como ele conseguiu a generosidade da Acaia, mas mostra só aquilo que é bom dos irmãos. Aí diz: sabe por que eles fizeram isso? Verso 27, porque lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Eles quem? Para com os gentios, os judeus. Os gentios da Acaia e da Macedônia mandaram uma oferta para Jerusalém, porque eles se sentiram devedores. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ou seja, vocês receberam o evangelho de quem? Dos judeus. Cristo veio de onde? De Jerusalém. As promessas foram dadas a quem? Aos judeus. Então todos nós, até hoje, de certa forma, somos devedores dos judeus. É por isso que os nossos símbolos de fé nos ensinam a orar pelos judeus, porque nós devemos muito a eles. Todo o fundamento da nossa fé, da nossa moral, da nossa ética ocidental, depende do judaísmo. Então, orar por eles é uma demonstração de gratidão. Não são nossos irmãos. Se não se converterem, não irão para o céu. Mas o nosso desejo é sempre benigno para com os judeus. Então vocês vão ajudar porque vocês foram ajudados. Por que ele está dizendo isso? Porque dentro da igreja de Jerusalém tinha judeus e gentios que às vezes não se davam bem. E ele está dizendo aqui para os gentios: parem com essa briga besta, porque vocês são devedores deles. Vivam bem entre si e ao mesmo tempo disponham-se a ajudar a igreja de Jerusalém, porque vocês foram beneficiados espiritualmente. O que há de mais então de abençoá-los com os bens temporais? Se eu recebo a bênção de questões tão caras para mim na igreja, por que então eu não retribuo com a minha contribuição com uma coisa menor, muito menor, que é o dinheiro? É por falta de recurso? Não, é por falta de generosidade. E nesse caso, de gratidão. Ele continua no verso 28. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós irei à Espanha. O fruto que ele está citando aqui é a oferta. Quando eu conseguir consignar este fruto, essa oferta estiver pronta, aí eu vou lá a Jerusalém e entrego a oferta aos irmãos, e de lá eu vou para a Espanha, mas antes de ir para a Espanha, eu dou uma passadinha em Roma. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele diz: quando eu chegar para ter com vocês, tendo sido um sucesso a minha passagem lá por Jerusalém, eu vou chegar na plenitude da minha alegria,
Então vou ter um tempo muito agradável com os irmãos. Só que até lá existe uma grande batalha. Não é fácil se mover de um canto para outro. Hoje não é, imagina naquela época. Então eu peço a vocês, com muitos rogos, ou seja, eu peço do mais profundo do meu coração, que vocês me ajudem nessa luta espiritual, com a arma mais poderosa dos crentes, em oração. Porque ele sabe que ao chegar em Jerusalém, mesmo com oferta, ele não ia ser bem recebido. Porque os judeus perseguiam Paulo todo o tempo. E a oração de Paulo é que Deus desvie a ira dos judeus, desvie os olhos dos judeus de sobre ele, para que ele possa entregar a oferta e correr para Roma. Então ele chama a igreja para orar consigo. A igreja nunca pode perder essa perspectiva, orar pelo trabalho dos seus pastores. Sabe por quê? Porque redunda em bênção para os irmãos. Quando os irmãos oram pela vida dos presbíteros, dos oficiais da igreja, estão orando, de uma certa forma, pelo seu próprio bem. Ore para Deus abençoar as esposas dos presbíteros, os filhos dos presbíteros, a saúde dos presbíteros e dos diáconos, para que esses irmãos possam ter força e coragem para continuar. Porque você imagina, irmãos, que em determinado momento da vida, qualquer um dos nossos presbíteros ou nosso diácono pode dizer: irmãos, eu já dei a minha contribuição para o reino de Deus, eu já fiz o que eu precisava fazer, agora eu vou passar para outro. Que outro? É fácil assim levantar presbíteros na igreja? Não é fácil. É muito mais fácil pedir a Deus que sustente os que nós já temos. Que Deus possa mantê-los no exercício do seu ministério. Então eu peço com muitos rogos que os irmãos combatam comigo nas vossas orações por mim a Deus. Verso 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Sabe por quê? Paulo tinha medo que os irmãos de Jerusalém, mesmo na profunda pobreza que eles estavam passando, se recusassem a receber a oferta dos gentios. Sabe lá o que é que eles vão falar? A melhor forma, irmãos, de se precaver contra todos os cis é pedir a oração da igreja. Orem, irmãos, para que os judeus fiquem cegos e não olhem para mim. Olhem também para que os judeus crentes recebam a oferta e deixem de orgulho. São muitos os problemas da igreja, irmãos. Vocês percebem como a igreja em todos os tempos passa por muitas dificuldades. Não é justo que a gente perca tempo com besteira. Os pastores, especialmente, não podem perder tempo com bobagem. É tanta coisa para fazer que não podem perder tempo com picuinha. Eles estão pedindo oração aqui por questões muito sérias. Ele finaliza o capítulo 15 dizendo: a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ele pede orações para que os judeus sejam desviados, para que os crentes de Jerusalém recebam a oferta, ou seja, para que tudo dê certo. Porque o meu desejo é chegar a Roma e estar convosco, para que eu possa recriar-me por um pouco de tempo. Como ele já disse, eu possa me satisfazer na presença dos irmãos. Sabe qual era o objetivo da viagem de Paulo? Sempre estar na igreja. É preocupante, irmãos. Num momento como esse de férias, que os irmãos podem observar na nossa igreja como é um período em que a igreja se esvazia naturalmente, muita gente viajando. A preocupação é, esses irmãos procuraram igreja, o destino que você procura lá há tanto tempo, né? Você olha para lá o mapa, o desejo que eu tenho é de ir para tal lugar. Joia,
eu também quero. Isso é o marido com a esposa conversando. O que é que vem depois? Lá tem igreja. Lá tem igreja séria. Graças a Deus, irmãos, nós temos aqui uma cultura de procurar e sempre pedir orientação. Ontem mesmo eu recebi um pedido de orientação para uma igreja. O irmão está viajando com a igreja que eu possuí. Essa preocupação, irmãos, precisa estar ligada à nossa viagem. Se eu vou passar o domingo fora da minha igreja, existe uma igreja séria nesse lugar, existe uma igreja bíblica nesse lugar. Isso é tão importante quanto o pensar no lugar. Porque se um lugar é muito bom para passar a semana, mas não final de semana, então eu vou programar os meus dias para que no domingo eu esteja numa cidade que há igreja bíblica. Porque eu não vou passar um domingo sem estar com os irmãos. Eu não vou perder um domingo na igreja, nem vou me colocar numa igreja que é quase um apóstata. Isso foi na beirinha, na linha de divisão. Por quê? Porque eu quero estar naquele lugar na segunda-feira na praia. Não se coloque numa situação assim. Se programe com antecedência. Pense no lugar que você vai. Tenha prazer em estar com o povo de Deus. Não só nas viagens, mas no dia a dia. Cultive as amizades na igreja, irmãos. Isso não quer dizer que você vai ser amigo íntimo de todo mundo da igreja, isso é impossível. Você sempre vai ter uma intimidade com 2 ou 3, é assim que funciona. Mas você deve ter prazer em estar na igreja, em prazer em comungar a vida dos santos. Mesmo aqueles que você não tem afinidade natural, mas não custa você chegar para conversar um dia, saber como é que aquela pessoa está, desenvolver algum tipo de conversa com ele, orar por ele. É o prazer dos crentes é estar no meio dos santos. E por fim, Paulo diz assim: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E o Deus de paz esteja com todos vós. Amém. Ele finaliza como se fosse o final de uma oração. A pergunta que não quer calar: Paulo conseguiu fazer tudo o que ele queria? Tanto plano, né? Eu vou para tal canto, depois eu vou para tal lugar, eu volto, eu volto. Será que ele conseguiu? John Stott traz uma relação aqui de como as orações do apóstolo Paulo foram respondidas. Prestem atenção. É do meio do texto, né? Então vai ficar um pouco truncado o início. John Stott diz assim: mas, e as outras petições? A resposta para as duas é sim, com restrições. As petições que ele fez agora. A primeira, sim e não. E a segunda, sim e mais. Paulo se livrou dos incrédulos de Jerusalém? Não. No sentido de que ele foi preso, julgado e encarcerado. Mas também sim, pois 3 vezes ele escapou de ser linchado. Uma vez de ser açoitado e uma vez de uma conspiração para matá-lo. E Roma, ele conseguiu chegar lá? Na verdade, sim, como Jesus lhe havia prometido, mas não quando nem como ele esperava, pois chegou 3 anos mais tarde, não livre, mas como prisioneiro. E isso depois de um naufrágio quase fatal. Assim, a oração é uma atividade cristã essencial. E é bom pedir às pessoas que orem por nós e conosco, tal como Paulo fez. Mas a oração não é uma coisa automática. Orar não é como colocar uma fichinha numa máquina de refrigerante ou sacar dinheiro com um cartão no caixa automático do banco. A luta implícita na oração consiste em como se chegar ao ponto de discernir a vontade de Deus e desejá-la acima de qualquer outra coisa. Aí então Deus agirá providencialmente, de acordo com a sua vontade, pela qual nós oramos. Amém. Paulo orou para ir para a Espanha. Não se tem nenhum registro de Paulo na Espanha. Paulo orou para que a ira dos judeus fosse desviada. Ele chegou lá, foi preso pelos judeus. Mas
de alguma forma, como diz John Stott, ele foi livre. 3 vezes tentaram linchá-lo, ele não foi morto. Então, tudo é uma perspectiva. A oração foi recebida ou não? Foi. Ela foi atendida por Deus? Foi. Mas não quando nem do modo que ele queria. Ele queria estar com os irmãos de Roma. Ele foi? Ele foi. Mas ele não teve condição de ir para um culto. Ele não teve condição de ir para um culto. Porque ele chegou lá preso e ficou 2 anos preso em Roma. Aí você diz, então, essa oração não pode ter sido atendida. Não foi bom para a igreja. Claro que foi. A prisão do apóstolo Paulo era uma prisão domiciliar, como a gente vê lá no final do texto de Atos dos Apóstolos. Então ele recebia pessoas, ele alugou uma casa e recebia as pessoas na casa dele. Ele teve o prazer de estar com os de Roma. Mas não somente isso. Da prisão, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, as chamadas cartas da prisão. As nossas orações podem ser atendidas. Pode parecer até que deu errado, mas no final redunda em bênção para nós, para a igreja e para o nome de Deus. Na prisão também, lá, me lembro agora, lá no final de Atos dos Apóstolos, Paulo diz, ele saúda os irmãos e diz assim, os da casa de César vos saúdam. O que é isso? Ele estava preso, o imperador César mandava os seus soldados para lá, dentro da casa alugada de Paulo. O que é que ele fazia com esses homens? Ele pregava. E muitos creram no evangelho e estavam saudando as outras igrejas, tomando conta do preso Paulo. Vale a pena, irmãos, estar no meio do povo de Deus. Vale a pena cultivar amor por estes pecadores miseráveis que estão ao teu lado, porque você também é um deles. Para os pastores vale a pena entregar a vida por esse ministério, porque no final, sempre, a honra para o nome de Cristo, glória para Deus e benefícios para todos nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.